Bom dia a todos. São 6 horas da manhã e a gente vai dar início à nossa reunião do Journal Club do Hospital Moriá, que visa a via biliar e pancreática. E hoje a gente tem um tema que, assim, se a priori você perceber pelo título, você pode imaginar, puxa, mas o que é que isso aí tem a ver, né, com a ecoendoscopia ou até mesmo com a própria colange endoscópica retrógrada? Mas o que vocês vão perceber é que nesse trabalho vocês vão ter conceitos bem atuais a respeito de uma coisa que a gente está tentando procurar e que realmente a gente não tem conseguido, que é a detecção do câncer pancreático na sua forma precoce. Isso foi um êxito no estômago, um êxito no esôfago. A gente pode dizer também que foi um êxito até o momento no cólon, mas no pâncreas isso é cada vez pior. E a gente precisa ter esses conhecimentos, entre aspas, eu poderia dizer até conhecimentos clínicos, para que a gente consiga, né, através da ecoendoscopia, que é o principal instrumento que a gente tem para poder identificar pequenas lesões ou até mesmo um câncer pancreático precoce, não só a identificá-lo, mas também como a designá-lo, ou seja, fazer uma conceituação do que seja o adenocarcinoma precoce. E esse trabalho vai nos remeter a isso, ou seja, vai nos remeter a esse pensamento. Então, o Fernando vai nos apresentar nos próximos minutos esse trabalho. Eu acho que realmente é um trabalho interessante para que a gente possa discuti-lo. Então, por favor, Fernando, fique bem à vontade para apresentar o trabalho, tá bom? Bom dia, professor. Bom dia, pessoal. Obrigado pela apresentação. Bom, como o professor estava explicando aí no começo, esse artigo, esse trabalho aqui, ele foca na detecção de câncer pancreático precoce, né? E ele, mais do que nada, para explicar e fazer um resumo sucinto dele, ele é como se fosse um manual de instruções de que deve ser feito para chegar a desenvolver algum marcador, ou biomarcador nesse caso, para a detecção de câncer pancreático precoce, né? Vocês vão ver que no decorrer dos slides, vocês vão entender mais ou menos o que eles tentaram passar para a gente com esse trabalho. Bom, a gente sabe que o câncer pancreático ainda não tem nenhum método de rastreamento, especialmente na etapa precoce. E ele chegará a ser nos próximos anos a segunda causa de morte que vai ser associada à morte. É a terceira causa de morte na Europa, mas ele apresenta de uma taxa de sobrevivência em 5 anos de 12,5%. No entanto, se ele for detectado precocemente, ele melhora na sobrevida entre 80% no decorrer de 5 anos, especialmente se ele é descoberto no primeiro estadio da doença, né? Menos do que 10% dos pacientes que apresentam essa alteração, eles se encontram naquela janela, que é o primeiro estadio, né, da doença. E devido à baixa incidência, que são os fatores fundamentais, baixa incidência, que já seria de 1 a 10 mil anos, e a falta de teste, né, que seja específico, tanto específico como sensível, esses dois fatores, eles impossibilitam ou eles retrasam, né, o achado de um rastreamento precoce, que ajuda a gente a conseguir chegar nesse estágio 1. Atualmente, o marcador CA19 eu ouvi o marcador mais usado no câncer de pâncreas, né? Já que o câncer de pâncreas não tem marcador independente e os poucos pesquisadores manter tipo, suplantar ou se puder aumentar a acurácia do CA19-9, que é o marcador que atualmente está sendo bem usado no câncer de pâncreas. Existe um estudo que o artigo menciona que ele recomenda 5 fases para desenvolver algum biomarcador.
né? Ele vai detalhando passo a passo, né? Fase a fase. Por exemplo, na fase um é a aquisição do tecido, né? Já que a gente está falando de biomarcador, para tentar chegar no resultado, né? Desse marcador. Segunda fase do estudo é uma avaliação inicial de caso controle em um ambiente clínico, né? Tem os pacientes que são os casos e outros pacientes que seriam o controle dos casos para conseguir chegar a um biomarcador. A terceira fase dele seria uma avaliação retrospectiva longitudinal para avaliar o diagnóstico, se a gente consegue chegar ou não nesse biomarcador, e ele está avaliando segundo as características dos pacientes, seja sexo, seja gravidade da doença, entre outros, né? E depois ele vai para a fase 4, que seria uma avaliação prospectiva, né? Um pré-teste, se poderia ser o termo correto, né? Para a detecção de doenças. E, por último, a quinta fase, que é na prática, né? Se o biomarcador leva ao controle do câncer e finalmente consegue se reduzir a mortalidade, né? Entre todas as etapas que eu mencionei, a fase 4 e 5, ela prioritariamente incorpora a coleta do material, né, e uma avaliação retrospectiva cega, que seria aquele estudo PROVE. Esse estudo é uma metodologia que é baseada nesse artigo, baseado nessa metodologia PROVE, ele estuda mais do que nada ensaios randomizados, duplo cego, para aumentar a acurácia do teste, né, que seria, no caso, a desenvolver. Existe também um consórcio de detecção de câncer pancreático, o qual o objetivo deles é se desenvolver e validar algum biomarcador para melhorar a detecção do adenocarcinoma do cabo pancreático, né? E o foco é estadio precoce, né? Entre eles, tem o uso de comitês e subcomitês que são encarregados de desenvolver é, o estudo, né? Fazendo o passo a passo que eu expliquei, resumidamente. E o biomarcador, ele informa diretamente o desenho do estudo e o planejamento, né? Fase a fase, para chegar no resultado final. Existe também alguns testes de vigilância que poderia ser uma ajuda na hora de desenvolver o biomarcador. Eles poderiam ser radiológicos, entre eles, né, ou circulantes, algum tipo de imagem ou características do paciente. Mas eles requerem uma alta especificidade, sendo ela 98% superior a esse número, né? Atualmente não é também recomendado, segundo a descrição do artigo, o rastreamento, né, geral da população geral do adenoma ductal pancreático, adenocarcinoma ductal pancreático, né? Ele tem alguns grupos específicos de pacientes que a gente vai ver que eles preconizam que esse grupo específico de pacientes sejam estudados, né? E tem um estudo, o CHARI, que ele propôs a abordagem em 3 etapas para realizar isso. A principal seria o desenvolvimento de diabetes de início recente. Aqueles pacientes que vão desenvolver a diabetes seria um grupo de pacientes que a gente começaria a suspeitar, né, que eles vão chegar a desenvolver no futuro adenocarcinoma do pancreático, né? E ele implementa um estudo de mais de 2.000 pacientes com essa característica para ver se eles realmente, no futuro, irão desenvolver o adenocarcinoma. Já que sabemos que a incidência de adenocarcinoma do pancreático é 10 vezes maior em indivíduos que têm acima de 60 anos. Isto comparado com pacientes menores do que 50 anos, ou aqueles pacientes que têm histórico familiar, ou alguma variante da linha germinativa. Isso seria já mais um pouco entrando na parte da genética. Além de estudar as características imaginológicas que o parênquima do pâncreas vai fornecer para a gente, seja
pela econdoscopia, seja pelo uso da ressonância, né? E na descoberta ou no caminho à descoberta de um biomarcador, a atividade dele pode variar, dependendo do seu uso, né? Atualmente também, como a gente tem o uso da ressonância e a econdoscopia, são ferramentas que são úteis para vigilar, né, o parênquima do pâncreas, para ver se ele consiga fornecer para a gente alguma informação que seja útil no caminho a desenvolver o biomarcador. Essa figura aqui, ela representa mais ou menos os estadios que a gente vai percorrer até chegar à descoberta do biomarcador, né? A gente tem aqui a população geral, né? Que vai tirar do rastreamento e a gente vai ficar com a população de alto risco, aqueles com histórico familiar, aqueles que desenvolveram diabetes recentemente, aqueles que apresentam uma imagem suspeita no parênquima do pâncreas, né? Ou alguma alteração que faça suspeitar que o paciente pode chegar a desenvolver o adenocarcinoma. Agora tem essa fase aqui, que eles deixaram circulado, marcado, que são esses dois grupos de pacientes, né? Que seria o tempo ou a janela ideal para descobrir o biomarcador, que seriam os pacientes com displasia de alto grau ou aqueles em primeiro estadio da doença, né? Esse daí é o foco, né? E o nível onde o biomarcador deveria chegar para conseguir retrasar ou reverter essa situação, né? Já que a gente vê que daqui para frente a taxa de sobrevivência em 5 anos ela vai diminuindo, né? Como vai diminuindo, a gente tenta é, chegar antes do que a evolução da doença, né? Que, aliás, ela é muito rápida. Aqui, nessa outra figura, ela resume o que mais ou menos eu expliquei no outro slide, né? Que são as 5 fases para conseguir chegar ao resultado que é o biomarcador. A primeira fase começa, né, com a aquisição, né, e a validação independente do tecido, porque esse aqui é baseado mais do que nada em amostra tecidual, né? E eles têm, além de ter as fases, que são simples, ele tem uns apêndices aqui, que seria um A, um B, um C. Eles vão desenvolvendo no decorrer do caminho até chegar até a quinta fase, né? Segunda fase é o desenvolvimento, né, a validação do ensaio clínico para detectar e estabelecer a doença. A terceira fase é a validação do teste clínico com os cortes longitudinais, né? A quarta fase é o ensaio clínico, que a gente estabelece a utilidade clínica do teste, né? E o uso que a gente vai dar naquele teste. E por último, a quinta fase, que é a avaliação do ensaio clínico, né? Para ver se ela realmente conseguiu dar resultados favoráveis na população, né? E a gente tem essa figura aqui, que eu acho ela a mais importante do artigo, que ela resume como que é feito os testes de sensibilidade e especificidade na hora de chegar ao biomarcador. Por exemplo, aqui, vou pegar esse quadro aqui de cima da esquerda. Todos os pontinhos, aqueles que estão no vermelho, são os números totais de casos, tá? Número total de pacientes que apresentam os casos, tá? E aqui vocês veem que tem uns pontinhos que tá no cinza, né? Esses pontinhos que tá no cinza, eles são os pacientes que são o controle, tá? Que são a especificidade, eles são os controles do número de casos totais, né? Além disso, você vai ver que dentro daqueles pontinhos vermelhos, eles têm uma área que está pintada de cinza, né? Que está totalmente pintada de cinza. Aqui, nessa região aqui, são os testes positivos, né? O que deram realmente positivo nas amostras. E o resto serão os negativos. Então, o que quer dizer isso? Que
esse quadrado aqui, quando a gente tiver mais pacientes que se enquadram nessa região, nesse quadrado cinza, né, que são os números de casos com os números positivos, quanto maior seja o número nessa região epiteligráfica, vai ser maior a sensibilidade e especificidade do teste. Né? Que é isso que as pesquisas deveriam ter como resultado final, né? Para conseguir aplicar na prática. Né? É por isso que a probabilidade de desenvolver um biomarcador de forma precoce é aumentada pelo princípio PROD, que foi usado no desenvolvimento, né, ou no artigo que eu estou apresentando, né? Já que ele aplica os princípios, né, que é para chegar como se fosse um manual de instruções, princípios para chegar ao passo a passo ao desenvolvimento de um biomarcador, mas ele às vezes se torna assim, um pouco difícil devido a dificuldade que atualmente tem na obtenção de biomarcadores ou o tecido, no caso, né, do parênquima do pâncreas, naquela janela precoce, que o foco é o estadio 1, né? Tem poucos pacientes que a gente consegue pegar nesse estadio, nesse específico da doença. E quando vai tentar obter a amostra, ou a doença já avançou, ou o paciente está em um quadro clínico muito avançado, que não deixa a obtenção, né, do tecido. O reconhecimento de cada fase, ele é fundamental, né, para conseguir desenvolver, e ele tem algum grau de desenvolvimento nas subfases, já que eles têm, cada fase, como eu expliquei, tem o apêndice A, o B, o C, né, e ele deveria ser uma ciência em equipe, é um trabalho que demanda muito tempo, muitos recursos financeiros e, mais do que nada, envolve muitas pessoas, seja paciente, seja equipe médica, seja equipe epidemiológica, seja equipe estatística, né? E essa mistura de todos esses conhecimentos, eles criam uma ambiente ideal para a descoberta e interpretação dos resultados, né? Já que o desenvolvimento do biomarcador requer, como eu disse, muitos profissionais. Seria todo. Perfeito, muito obrigado, Fernando. Eu acho que esse é um tema interessante, visto que, como vocês perceberam, apesar dos esforços, né, de se tentar encontrar um biomarcador, né, como a gente pode até determinar para outros tipos de neoplasia, esse biomarcador ele praticamente ainda não existe. E além de tudo, nós estamos percebendo que o fato desse biomarcador não existir, também não existe um grupo de alto risco, né, que a gente possa determinar, principalmente para o câncer de pâncreas, para dizer, ó, realmente este grupo é aquele grupo que a gente tem que perseguir para tentar fazer, tentar diagnosticar de forma precoce o câncer de pâncreas. Que é o que, por exemplo, foi feito, né? O Filadélfio está aí, ele pode falar muito bem a respeito do câncer gástrico precoce, que foi um conceito muito bem idealizado. Se a gente pensar bem com a ecoendoscopia, a gente sabe que o desenvolvimento da ecoendoscopia em meados dos anos 70 para os anos 80, ele ocorreu justamente, né? Ele ocorreu justamente para tentar identificar câncer precoce pancreático. Esse foi o conceito. E no final eles desenvolveram um armamentário para identificar muitas outras coisas em relação às doenças gastrointestinais, um ponto extremamente importante. E eu acho que esse trabalho é importante para mostrar para vocês como é difícil, né, e como vai continuar difícil a nossa luta para tentar fazer o diagnóstico do câncer precoce. E assim, parece ser até um trabalho estranho, né? Esse trabalho em relação a isso, eu volto a dizer isso porque eu também achei estranho, mas quando li
eu percebi que existem várias coisas que a gente pode usar. Então, eu aconselho todos vocês a, principalmente nesse trabalho, dar uma lida. Eu sei que parece não ser atrativo, mas ele é realmente importante para a gente, que vê cada vez mais o câncer de pâncreas, né? E a gente vê o desespero mesmo dos pacientes, né, com esse tipo de lesão. Então, por isso que eu queria agora colocar em fase de debate com vocês aí para saber exatamente aquilo que vocês pensam, o que é que vocês acham, quais são as ideias que vocês têm, se vocês orientam, por exemplo, pacientes que vocês ficam sabendo que tem diabetes, né, que apresenta diabetes de início recente. Vocês indicam a ecoendoscopia, vocês fazem a ressonância, o que é que vocês fazem? Então, acho que esse é um ponto que a gente pode discutir para tentar melhorar, né, o nosso diagnóstico, né, a nossa tentativa de diagnóstico desses pacientes. Marcos, Raquel. Ah, Raquel entrou aí. Raquel, tudo bem? Bom dia, Bom que você entrou. consegui. Bom dia. É, então, desculpe o atraso aqui, que essas reuniões são sempre muito boas, a gente acaba discutindo, ampliando e reforçando alguns conceitos que precisam, né, ser discutidos e que no dia a dia é a nossa dúvida cruel, realmente, como ajudar nossos pacientes numa detecção mais precoce. Essa sua pergunta é muito importante, Celso, da indicação de um rastreio em pacientes que desenvolvem uma diabetes sem um fator muito evidente, ou seja, não é um paciente que tem uma história familiar de doença metabólica, não é um paciente que ganhou peso, então ele não teria um fator e desenvolve uma diabetes. O grande problema é que nós não recebemos esses pacientes. Esses pacientes, eles estão com os clínicos, eles estão por aí. Nós recebemos tardiamente, exceto aqueles pacientes que nós estamos acompanhando por alguma lesão que tem um risco de desenvolvimento de câncer. Mas eu confesso, eu tenho feito sempre isso nos pacientes com cistos mucinosos, tenho sempre feito com os IPMNs, e eu até o momento não tive nenhum caso assim que isso me ajudou. Eu não tive nenhum caso, mas eu estou insistindo nisso porque a literatura deixa bem claro. Eu tenho passado essa informação para todos. Eu me preocupo muito naquele paciente que faz um quadro de pancreatite aguda depois dos 55 anos, sem etiologia evidente, e que desenvolve uma diabetes sem ter uma destruição da glândula significativa para isso. Então, alguns fatores chamam a atenção para uma investigação e persistir na investigação, porque às vezes num momento você não detecta e meses depois isso já aconteceu, de não detectar em casos de pancreatite aguda, lesão indeterminada, que logo em seguida a gente encontrou uma neoplasia. Então, temos, acho que, trabalhar com os clínicos, com os endocrinologistas, para eles ficarem atentos e se preocuparem e pedirem algum exame de imagem, sim. Você sabe eu não sei se você viu esse trabalho, mas uma coisa me chamou a atenção. E por favor, o Fernando me corrija se eu tiver errado, mas eu vi muito pouco eles falando a respeito das lesões mucinosas como pré-malignamente levarem ao adenocarcinoma de pâncreas. Eles falaram muito mais da diabetes de início precoce do que o screening desses tipos de pacientes. Isso me chamou a atenção. É isso mesmo, né, Fernando? Não é isso que eu percebi nesse trabalho ou não? Exatamente, professor. Um detalhe complementando o que o senhor está falando. Exatamente isso. Ele menciona muito pouco esse tipo específico, né, de, 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 de De características de rastreio. pâncreas. Outra coisa que ele fala muito pouco é sobre, por exemplo, o panin. Ele menciona o panin uma vez só no trabalho, é uma linha só, e ele não dá detalhe tipo de nada. Ele só menciona que poderia ser o uso do panin como
tipo celular para chegar na investigação do aquisição tecidual do parênquima do pâncreas. Então, ele não afunda muito nessas coisas e ele fala um pouco mais de uma maneira geral, né? É, Eu acho que o foco deles é um pouco mais explicar como deve ser feito o teste para chegar num biomarcador. Eu acho. não, não, com certeza, mas chama um pouco a atenção, né? Porque se discute muito na literatura a respeito disso, e ele coloca, e aquela figura é bem elucidativa, né? Ele coloca muito mais nessa fase precoce a diabetes, ou seja, ele relaciona muito mais com a Sim, diabetes. É de um grupo extremamente importante, um grupo que tem uma pesquisa muito pesada, né? E são várias universidades, né? Mas eu vejo lá exatamente. que tem a Baltimore, né? Então eu acho Tem. que realmente eu acho que é um grupo que tem uma pesquisa muito forte. Marcos, você abriu aí a câmera aí, bom dia. Bom dia a todos. Cada vez mais a gente fica triste e ao mesmo tempo estimulado em dar diagnóstico mais precoce possível de adenocarcinoma. A gente que trabalha em um hospital público aqui e que vem muito paciente já numa fase avançada, a gente fica assim triste nesse sentido. Recentemente a gente perdeu uma paciente muito rapidamente e tudo que acontece que sinaliza a presença do pâncreas, seja uma perda de peso, seja uma colestase com mais de 30 dias, um diabetes que surge, né? E principalmente a colestase, né? A gente tem discutido muito esses pacientes que chegam com colestase de longa data, são pacientes que realmente o prognóstico é muito ruim. Eu acho assim que cada vez mais os métodos de imagem estão sendo assim popularizados, né? O ultrassom já é muito popularizado e ajuda também quando você tem um colega que faz bem o ultrassom e que sinaliza alguma coisa no pâncreas, né? Antes mesmo do surgimento de sintomas significativos, né? Então, aqui na Bahia, a gente sente que a tomografia, a ressonância se faz mais facilmente do que há 2, 3 décadas atrás. Quando você não tem aquele paciente do consultório que tem uma história familiar de câncer, né, que tem algum método de imagem, né, que mostra um cisto, que você vai investigar profundamente, quando a gente extrapola isso para a população em geral, é muito difícil detectar uma neoplasia precoce no pâncreas, né? Ainda a gente vai caminhar, ainda vai ser um desafio, né? A gente escolher, a gente ter um método, e esse método poderia ser um biomarcador, se a gente pudesse ter alguma coisa no sangue que pudesse popularizar, eu acho que a gente poderia mudar muito o prognóstico desse paciente. O que a gente recomenda para o dia a dia, para nós que fazemos consultório, é que fique atento a esses sinalizadores precoces, como a história clínica do paciente de neoplasia familiar, né, de câncer, né? Um diagnóstico de diabetes de repente que aparece, um ultrassom que mostra alguma alteração do parênquima, seja alteração de massa, seja alteração de cisto, e investigar profundamente. O que Raquel falou é interessante. Tem muito endocrinologista que não vai a fundo no sentido de, eu acho que todo diabetes que aparece tem que ver o pâncreas, tem que ver o pâncreas, né? E a melhor maneira de ver ainda é a tomografia, ainda é a ressonância magnética. O ultrassom ajuda em algumas situações, sim, quando você tem um colega que faz bem, com um bom aparelho, né? Então ainda é um desafio. O importante é colocar na cabeça que a gente tem uma possibilidade mínima de detectar e investigar o parênquima da glândula, né? Mas vamos em frente, a gente não pode desistir, né? A gente tem que passar isso para a nova geração. O que é possível é difícil, sim, né? Mas vamos ver, vamos esperar. Jorge, Bom dia a todos. Realmente esse tema é o nosso tema, nosso dilema do momento, né? A gente precisa entender um pouquinho o que é um biomarcador, né? A maioria dos biomarcadores
eles isoladamente não ajudam muita coisa, né? Desconheço um biomarcador que efetivamente sirva para rastreio em massa populacional isoladamente, né? A gente pressupõe que uma célula cancerígena ela produz substâncias, produz proteínas na sua fase evolutiva, em geral, são protoproteínas, proteínas de células não diferenciadas que circulam e que, com isso, a gente consegue fazer o diagnóstico através de exames convencionais de sangue, né? A maioria das neoplasias não apresenta, mesmo fígado, que a gente tem alfa-feto, mesmo CA de colo, que nós temos o CEA, né? Esses marcadores eles servem muito mais para o acompanhamento da doença do que propriamente para screening e para diagnóstico, né? Entretanto, a gente continua insistindo nisso aí. Realmente, isso é um tipo de pesquisa translacional, porque começa com a pesquisa básica e vai até, né, o desenvolvimento de estudos de fase clínica. Então, o que o trabalho nos mostra é um modelo de epidemiologia clínica para testar esses marcadores em fases Entendi. sequenciais, mais ou menos como a gente testa drogas para tratamento, né? A gente também faz isso, desenvolve a molécula, vai testando até chegar lá. Bom, mas temos algumas novidades que talvez possam trazer é, algum acréscimo a isso. Primeiro, os marcadores genéticos, né? Quer dizer, marcadores de material de DNA e não apenas proteínas sintetizadas pela célula. Esses aí podem sim se tornar marcadores que nos indiquem, pelo menos, se estamos diante de uma doença já sistêmica ou se temos chance de localizar a lesão. A outra coisa que vem ganhando importância, porque as técnicas se tornaram mais baratas e mais rápidas, é o chamado painel Entendi. metabólico, né? O metaboloma, que pode ser feito dessas células, porque Ah, a gente perfeito. que o tumor, os tumores, eles modificam substâncias comuns, como glicose, como ureia. Eles acrescentam metilações, coisas assim, que através de técnicas de espectrometria e outras técnicas, a gente consegue detectar e, junto com a parte de inteligência artificial, a gente compara o painel de moléculas que existe, né? Até temos condições de fazer isso na Bahia, já ofereci isso aí essa possibilidade de fazer, porque temos um pesquisador baiano que foi para os Estados Unidos e no Instituto de Química da UFBA a gente tem possibilidade de testar esse painel molecular e ver se a gente detecta alguma alteração, que é uma comparação mais ou menos por computador, como a gente faz com o genoma, né? Então, o proteoma você compara as moléculas com um painel de moléculas conhecidas e ver se existe alteração molecular e se isso traz alguma vantagem. O que eu acho que a gente precisa, primeiro, pensar, sobretudo nós que trabalhamos na parte clínica, né, seja na parte endoscópica, seja na clínica, é o seguinte: em primeiro lugar, a aquisição de tecido, vocês viram aí, ela é fundamental para o conhecimento, né? Pode ser até que lá adiante a gente dispense a aquisição testissular, porque ela traz riscos sempre, né? Ainda mais no método que você vai fazer uma aquisição através de punção, etc. Mas a aquisição de tecido, ela é fundamental na fase de conhecimento das lesões. Eu não conheço nenhum órgão, né? Se a gente parar para pensar na história da medicina, só houve avanço na história da medicina quando foi possível dissecar cadáveres e quando nós tivemos técnicas seguras de obtenção de material através de cirurgia, né? E hoje a gente obtém material com essas técnicas mais avançadas de bioimagem intervencional. Então, a mensagem que eu acho que fica para a gente, primeiro, nós precisamos sim biopsiar, precisamos sim investigar, né, para adquirir conhecimento a respeito da biologia desse tumor, que parte de alguns pressupostos. O primeiro pressuposto
que não sei se é claro e que o Philadelphia sempre nos traz um questionamento muito grande, né? Ele está aí, pode falar sobre isso, é se existe essa cascata evolutiva entre displasia e neoplasia, ou se a displasia surge de novo, de súbito, já com característica de malignidade. O segundo pressuposto parte do princípio de que a gente tem doença localizada versus doença sistêmica. Talvez todos os cânceres já nasçam com um spread orgânico e, entretanto, não consigam fixar essas metástases. As metástases morrem e isso não acontece. E no câncer de pâncreas, pode ser que esse spread inicial, né, as metástases, tenham, por várias razões, sucesso de implantação. Então, isso é um outro pressuposto quando a gente fala em câncer precoce, que eu não sei se a gente vai conseguir fazer no câncer de pâncreas, né? Porque se a gente não tiver, e isso eu gostaria de deixar claro para vocês que são inteiramente hipotéticos, porque nós não temos evidências suficientes científicas para dizer, afirmar nenhuma das duas coisas. Primeiro, que existe uma cascata de evolução entre inflamação, displasia e neoplasia, e segundo, de que a neoplasia surge num aspecto localizado e no segundo momento ela vai fazer o spread sistêmico, né? Isso também é um pressuposto teórico. Com relação à outra fase da discussão, eu concordo com a Raquel. O maior problema de fazer a triagem é porque esses pacientes, os sintomas são inespecíficos e uma boa parte deles não vai para os especialistas, né? Então, talvez seja nosso papel também atuar junto à atenção básica à saúde, né? Como especialistas, mostrando a importância disso, como hoje é feito com câncer de cólon. Eu acho que muito do que se conseguiu com o câncer de cólon foi a disseminação da ideia de que a triagem vale a pena para os especialistas, né, entre os especialistas de atenção básica. Talvez a gente precise pegar isso aí e, pelo menos, o grupo populacional de risco, nós já conhecemos esse grupo populacional, que é o grupo que tem determinantes genéticos claramente estabelecidos, família, né? A gente já tem hoje o conceito de câncer hereditário de pâncreas, não necessariamente com marcadores genéticos para esse câncer, mas nós temos isso. Nós temos os fatores de risco, entre eles a obesidade, o tabagismo e o diabetes. Então, talvez a gente consiga construir um recorte populacional que permita que os médicos que estão na atenção básica ou não especialistas nos refiram precocemente esses pacientes. Eu acho que essa é uma estratégia política bem interessante que nós, enquanto sociedade de especialistas, podemos sim desenvolver. Desculpe se eu falei demais aí, Celso. Não, não, eu acho que não. Foi muito bom a sua explanação, acho que é realmente por aí. Eu acho que esse é um trabalho que nos remete pelo menos para mim, me remeteu a vários pensamentos, né, de como a gente vai fazer, né? Será que realmente a ecoendoscopia, por ser o método que, pelo menos na minha opinião, é o método que melhor avalia o parênquima, né? Que consegue, além de avaliar o parênquima de uma única vez, praticamente todo o parênquima, na maioria absoluta dos pacientes, é o único que consegue adquirir tecido para que a gente consiga fazer algum tipo de diagnóstico. Então, a minha pergunta e a minha dúvida é sempre eu tenho que ampliar minha biópsia, ou seja, eu tenho que realmente biopsiar tudo aquilo que eu vejo, como a gente fazia no estômago, né? Porque a regra número 1 quando a gente aprende endoscopia é o seguinte: viu alguma coisa estranha, vai lá e biopsia. Você não sabe o que é? Vai lá e biopsia. E a gente tem um pouco de medo, né, em relação ao pâncreas, por causa da pancreatite aguda mesmo, né? Ou seja, de você ter uma complicação a respeito disso. Mas isso que você falou também me remete, por isso que eu acho que essa discussão de um tema que até parece que não está assim imbricado com a endoscopia, mas ele está muito, na minha opinião, ele está muito patente, né, de que a gente precisa ter essa noção desse conceito
do que é realmente, como a gente vai identificar um carcinoma, um adenocarcinoma de pâncreas precoce. Esse é meu pensamento. Lembrando sempre que o nosso foco é o PANIM, não é o IPMN, hein, pessoal? Nosso foco é diagnosticar PANIM, que a gente não consegue fazer. Eu até perguntaria a vocês aí quantos, né, já chegaram a diagnosticar o PANIM a partir de material de biópsia, né? Se chegaram a esse sucesso, não estou falando na peça cirúrgica pós-operatória, não, mas se chegaram a fazer isso no material de biópsia. Isso quem É pode, isso. isso a gente vai deixar um pouquinho para depois, mas essa é uma pergunta que o Filadélfio pode responder, porque ele recebe muita biópsia, né? Muita biópsia, praticamente biópsias do Brasil inteiro. Fala, Humberto, bom dia. Bom dia. Olha, quando eu vi o artigo, eu fiquei animado. Depois eu voltei para o meu status quo de desanimado, de frustrado. Então, foram dois sentimentos. Opa, tem uma coisa boa aí. Depois eu voltei para o meu desânimo. O que o Jorge falou aí, quer dizer, o interesse é o paninho. Quer dizer, e quando a gente por imagem, a gente estiver vendo alguma coisa, selecionar os pacientes que têm obesidade, diabetes, etilismo, tabagismo, alguma história familiar, quando a gente for ver alguma coisa, seja na ressonância, tomografia ou ecoendoscopia, a gente já está nos 10% só. A maioria já foi, a maioria já está avançada. Então, eu não vou falar. Há 40 anos atrás, quando a gente estava se formando, né, Celso? É A isso. gente fala assim, medicina é história e exame físico. É verdade. Só que o exame físico do pâncreas não existe. Existe os colaterais, vamos dizer assim, se o paciente... Mas você não tem um exame físico, né? Por que o câncer de próstata, que é tão frequente, tem tanta boa resposta? Porque é fácil o exame físico. E você tem um marcador que chama a atenção. Né? Então, o problema do pâncreas é esse, e ainda existe uma certa dificuldade das pessoas aceitarem de fazer algum tipo de exame de imagem. Então, vou falar, quando eu comecei a residência, colonoscopia era uma coisa, opa, vai ter colono hoje no hospital, vamos ver. Hoje você pede colonoscopia, mesmo paciente que não tem fator de risco nenhum. 45 anos de idade, a Associação Americana já publicou que você tem que fazer, pode fazer. E aí você detecta. Então, será que a gente vai chegar em relação a isso com a ecoendoscopia ou com a ressonância, para pelo menos aumentar um pouquinho esse percentual de pacientes que a gente consegue tratar e não paliar? De 10%, será que a gente consegue aumentar para 20%? Será que ainda existe a resistência da comunidade médica, até a nossa mesmo, de fazer ecoendoscopia nesses pacientes? A gente não vai ver o paninho, mas a gente pode ver lesões iniciais, e não esperar todo o cortejo clínico que já está avançado. Então, assim, por isso que continuo frustrado em relação a isso, né? Então, respondendo ao Jorge aí, recentemente eu tive um paciente, pai de médico, com mínimo de alterações, que eu fiz a biópsia e deu paninho. E o colega, o filho não acreditou e foi depois para frente, esperou e tal, fez outra biópsia e deu adenocarcinoma. Então, será que eu peguei numa fase inicial ou peguei, o Fila pode responder, ou peguei uma área que tinha paninho, mas do lado já tinha adenocarcinoma? Mas o diagnóstico foi de paninho. Enfim, eu continuo muito frustrado. Na minha prática, o que eu faço? Quando o paciente chega, não só com diabetes instalado, mas se tem tabagismo, se tem etilismo, se ele consegue juntar alguns fatores que eu considero de risco, eu proponho um exame de imagem. Mas o que eu faço?
na prática. Entendeu? E a gente recebe também muita gente encaminhada com CA19-9 aumentado. E aí o paciente vem apavorado quanto a isso. Essa é a grande dificuldade. A gente acaba fazendo algum exame de imagem, mas sem esquecer das hepatopatias, né, e de outras doenças malignas e benignas que podem dar o CA19-9 aumentado. Então, assim, eu queria ter, para finalizar, era bom que a gente tivesse um PSA do pâncreas, primeira coisa, e que a gente conseguisse ver o pâncreas. A mesma coisa o colo. Aí você está falando assim de pancreatite, Celso. Pô, você hoje tem uma lesão no colo, você faz mucosectomia ou ESD, você não vai fazer biópsia, você vai tirar a peça para fazer o estadiamento. O ESD tem 20% de complicações graves, mesmo na mão dos japoneses. É, E aí, todo mundo. E a gente faz, a gente encaminha, a gente faz, a gente aceita isso. perfeito, Então, a pancreatite, eu acho que ainda tem um estigma. Não, não, pode dar pancreatite. Então, perfeito. eu acho que a gente tem que, a comunidade médica e nós mesmos temos que aceitar de fazer mais punção, né? Beleza. Pancreatite crônica, a gente não funciona. Por que não funciona a pancreatite crônica para confirmar que é pancreatite crônica? Ah, só nos casos de pancreatite crônica autoimune que a imagem de ressonância não é característica, aí a gente está autorizado na É, focal a puncionar, mas exatamente, exatamente. O Fila levantou a mão. Fila, eu quero saber o seguinte de você. Primeiro responde a pergunta do Jorge. Você consegue fazer o diagnóstico de Panin pela biópsia? E depois também responde a pergunta do Humberto, né? Que ele fez. Eu quero saber de você, você que vê tanta biópsia, se isso é possível ou não. Bom dia. Bom, bom dia. Bom dia a todo mundo. Possível é. A questão absolutamente é o acaso, né? Que vocês eventualmente consigam biopsiar um paninho. Esse caso do Jorge, assim, sem desrespeitar ninguém, possivelmente é um subdiagnóstico. Possivelmente era adenocarcinoma e subdiagnosticado. Ah, agora, eu acho que vocês falaram coisas importantíssimas. Acho que o trabalho apenas indica como você buscar um biomarcador, né? Nada mais. E nós vivemos uma crise mesmo de obtenção de diagnóstico precoce em tudo, apesar dos testes que existem, né? Então vamos lá, o que mais funciona como teste é um Papa Nicolau. E aí no Brasil, onde é aplicado o Papa Nicolau? Como um teste de como um teste que a mulher vai fazer antes de ter o seu primeiro emprego, ou quando ela está grávida. Essa não é a população de risco. Então o Papa Nicolau, que é muito eficiente, é mal aplicado. O sangue oculto biológico nas fezes, que é um super marcador adequado e barato para a população geral, é muito pouco aplicado, né? Teste sorológico no Japão para pepsinogênio, Helicobacter, para indicar o rastreio. Barateou um pouquinho o custo, mas não, assim, não tem sido extremamente eficiente, porque o rastreio é feito ainda com duplo contraste radiológico, né? Então a gente, assim, mesmo tendo o PSA é interessante, né? Também vai ocorrer alterações quando o paciente tiver andar de bicicleta, por exemplo. Mas, assim, tem que terminar com um exame de imagem e uma biópsia. Bom, então, assim, eu estou querendo dizer que, se a gente, eu queria só pedir para o Fernando se ele puder voltar aquele slide dos bonequinhos lá, onde ele seleciona o bonequinho, os bonequinhos-chave aí para a história. Imagine que você consiga todos esses biomarcadores e aí você fala assim, pois não. Imagine que você consiga todo um biomarcador e você seleciona um grupo de pacientes que você fala assim, agora eu vou adquirir tecido, né? E caia no bonequinho que ele chamou de displasia, né? Fernando, dá para você colocar o Eu seu. não estou conseguindo Tudo bem. compartilhar aqui, não está me deixando. Não, tudo bem.
Não, peraí que você Vamos consegue. supor que Aí, vai, tá conseguindo. conseguindo. Tá. Aí, Bota lá na figura dos bonequinhos lá. Aí. Pode pronto. pôr, pode pôr Tá. grande. Aí. Pronto. Olha só. Ele falou que o bonequinho high grade dysplasia. Opa, é o momento, né? Bom, primeiro, é câncer ou não é câncer? É displasia, né? Bom, primeiro, então o que está acontecendo? Assim, é geral, hein? Mas vou pegar o pâncreas. Você biopsia um IPMN e todo mundo está falando o IPMN simplesinho. Todo mundo fala é um IPMN com baixo grau de displasia. Gente, a célula é absolutamente igual, uma erosão em reparação, qualquer coisa reacional, é hiperplásico. É hiperplásico. Se você faz Ki67, o P53, eles estão na base de poucas células, estão no lugar onde deveria estar. Tá? Qualquer outro grau entre aspas, displasia, pode ser moderado ou a intensa, isso é tumor não invasivo. Então, assim, o que nós vamos fazer a hora que achar isso? Né? Vai fazer ablação, vai garantir. O que nós vamos fazer? Agora, quanto isso daí representa no número de casos total? O Jorge já falou. Isso daí vai representar menos de 5% do precursor do adenocarcinoma. No teu dia a dia, o pâncreas que você vai examinar, da mesma forma que o estômago, da mesma forma que o cólon, 99% da área de exame é absolutamente normal. Então, a lesão que vai iniciar qualquer tipo de tumor é absolutamente ínfima. Então, ela não chegou a produzir ainda nada. Agora, a gente está obtendo no estômago, no cólon, no esôfago, a gente está obtendo coisas muito positivas a hora que encontra e você já faz a ressecção precoce e pronto. Eu vou relatar uma experiência, porque o Jorge falou, da participação de um especialista junto à medicina de primeira atenção. Né? Então, aqui em Ilhabela, na época, 30 mil habitantes, fez-se uma campanha com pesquisa de sangue oculto nas fezes biológico, imunológico. Eu fui dar aula para medicina de família. Então, com 30 mil habitantes, a gente conseguiu 3 avançados, 10 adenomas, alguns, todos possivelmente ressecados, que estavam sangrando, e, claro, os outros casos que sangraram, fissura, hemorroide, etc., que é o habitual. Mas é isso, você tem que chegar na base e orientar a fazer a detecção de uma forma correta. Agora, por quê? Qual é a grande crítica? Nossa, você imagina você desenvolver um produto proteômico para câncer de pâncreas. Nossa, é caro demais. Fazer duplo contraste no estômago para a população é caro demais. O míssil é barato, né? O míssil que mata milhares é barato. Esse é barato. Não, manda míssil para lá. Então, assim, a gente não age para valer nessa história, né? Agora, então vamos lá, vai resumindo, panin na peça cirúrgica, se você tiver habilidade sim, na biópsia vai ser um acaso absoluto e, de uma forma geral, é subdiagnóstico, né? Você tem um carcinoma invasivo, só que ele é tão bem diferenciado nesse primeiro momento que você não está acostumado a ver, chama de panin. Né? Eu acho que eu vou voltar para o Humberto, quer dizer, você fica super animado, porque, opa, tem detecção precoce. Tem nada, né? Não tem, no momento não tem. Né? Eu acho que. Então, Fila, eu queria te fazer uma pergunta. Por exemplo, você falou, né, aí da população na ilha, né? Na sua cabeça, o que é que você faria sob o ponto de vista, assim, hoje, com as ferramentas que você tem hoje, com tudo? Como é que você idealizaria alguma coisa para simplesmente garimpar câncer de pâncreas numa população fechada como a de Ilhabela? O que é que você proporia, então? Olha, Celso, eu Pergunta acho que. difícil, hein? Acho que você tem que Não, pensar. não. Acho que o que a gente tem na mão é isso: se é 19,9, se o paciente desenvolveu diabetes, se é um alcoólatra, fumante, eventualmente fazer um teste disso aí.
Só que nós vamos detectar a doença não potencialmente curável, né? É isso que eu acho. Esse precoce, com sentido potencialmente curável, acho que não. Sei lá, dado histórico, da onde veio essa história do precoce, né? Do pós-guerra, o Japão desenvolveu uma campanha dizendo assim: se a tuberculose for precocemente diagnosticada, ela é curável, com apenas um exame de escarro. Então, a população aderiu e o pessoal começou a tratar a tuberculose precocemente. Então, a história é daí. Então, eu quero chegar no ponto que, para a população, tem que ser algo muito simples. E a gente não tem essa ferramenta à mão, né? Perfeito. Muito bem, muito bem. Alguém quer fazer mais algum comentário? Rodrigo, você quer fazer algum comentário? Se alguém quiser também, por favor, levante a mão. Bom, Rodrigo, Oi, abriu. bom dia. Bom dia. Bom dia, Ardengue. Não, acho que tudo coberto mesmo. Eu lembro de um paciente meu que se apresentou já com adenocarcinoma de pâncreas, com já um tumor localmente avançado. E esse paciente, por acaso, tinha uma ressonância de 6 meses antes, que a gente obviamente foi rever o exame e a ressonância não mostrava nada mesmo. 6 meses, Ardengue. Assim, é um tumor complicado, né? Assim, de detecção. Realmente é muito difícil mesmo. Todas as vezes que eu imaginei que eu tivesse pego um tumor de pâncreas, um adenocarcinoma do tal do pâncreas pela ecoendoscopia, que eu imaginava que tivesse, que eu ia conseguir êxito, esses pacientes já tinham ou metástase, lesões pequenas mesmo, viu? Menores do que 2 centímetros. Totalmente dentro da glândula pancreática. Eu já tive a oportunidade de ver alguns casos assim, e mesmo assim não teve jeito. É uma coisa impressionante. Mas realmente é difícil e a gente tem que tentar, né? Quando eu vi esse trabalho, eu também olhei, percebi que que a gente, acho que o Humberto sintetizou bem, né? A gente olha o título e fala, opa, quem sabe alguma coisa interessante. E depois a gente percebe que nada de interessante foi criado e que nós continuamos da mesma forma, né? Ou seja, é muito difícil. Fala, Jorge. Ô, Celso, agora me bateu uma coisa interessante. Existe uma proposição científica chamada positive deviation, né? Positive deviation é quando você tem uma situação que é tão crítica que o que é positivo, o que dá certo, né, precisa ser estudado, né? Então, essa metodologia, ela tem sido utilizada em situações sociais, por exemplo, numa favela. O que é que faz com que um menino, Jovem. um jovem, saia daquele ambiente e se torne um cara estudioso, trabalhador, etc. Quando você estuda as condições que levaram a isso, você consegue identificar coisas que podem ser reprodutíveis e passar para os outros. Talvez a gente devesse focar, ao invés de focar no insucesso do diagnóstico, focar nos raríssimos casos de sucesso diagnóstico de câncer precoce. E a partir daí a gente vê o que foi feito, o que é que esses pacientes tinham e o que foi feito em termos de tecnologia para chegar a esse diagnóstico. E se a gente pega isso, por exemplo, cada um de nós aqui deve ter um caso, dois, né? Mas se a gente pegar e dizer, estudar esses casos, como é que se chegou? Foi ao acaso? Havia algum preditor? As biópsias que foram feitas, como é que foi isso aí, né? Então, é uma outra forma de encarar o problema, essa ideia do positive deviation, né? Se vocês quiserem, tem muitos artigos a respeito disso, que eu acho que poderia nos ajudar, sim, né? Sair do insucesso e procurar ver os raríssimos casos de sucesso e compartilhar, né? Ver o que é que eles têm em comum e tentar reproduzir o que é que eles têm em comum, né? Naquilo que for reprodutivo. É uma ideia aí interessante para a gente pensar, tá bom? Acho que é uma ideia bem interessante mesmo. O que me chama um pouco a atenção é que a gente não tem
Se a gente pedir aqui, defina câncer precoce de pâncreas. Qual que é a definição de câncer precoce de pâncreas? A gente não tem essa definição. E você viu que o Filadélfia, né, ele mostrou uma conflitância, inclusive, na imagem dos bonequinhos ali, né? E isso chama bastante atenção, porque eles fizeram um trabalho baseado no câncer precoce de pâncreas, mas muito provavelmente eles não conceituaram esse câncer precoce de pâncreas, né? Pelo que eu entendi. E isso é um grande problema, ou seja, a gente não tem um conceito como tem um conceito no esôfago, como tem um conceito no estômago, como tem um conceito no cólon. Eu acho que esse é um grande problema. Até hoje, a gente não conseguiu fazer fazer valer esse conceito. O que eu estou chamando aí de câncer, né, precoce, o que eu estou chamando de câncer precoce é o estágio 1, aquele que conseguiu ser detectado ainda a tempo de remoção e não ter doença sistêmica posterior. Seria isso aí. Exatamente. Oi, fala. Eu vou só pedir para fazerem comentários bem rápidos, porque a gente já está nas 7 horas, né? E aí vamos passar o caso clínico. Vamos lá, Marquinhos. Rapidinho, ainda acho, viu, Jorge, que esse rapaz aí que trabalha lá na UFBA, ele é, entre aspas, subutilizado. A gente precisa conversar mais com esse rapaz, principalmente naqueles casos que a gente faz biópsia, né? Se esse rapaz encontrasse alguma proteína nessas biópsias e que sinalizasse, né, a precocidade e que a gente pudesse detectar no sangue, né, seria muito interessante. Eu acho que a gente deveria trocar mais ideia com esse rapaz, esse químico da UFBA, né? E principalmente com tecido. Eu acho que o fundamental a gente precisa estudar mais tecido pancreático, né? E para isso precisa biopsiar. Agora eu vou falar com o professor Fila aí, se ele fizer algum programa de rastreamento em Ilhabela, que ele me chame, principalmente no verão, que eu vou ajudar ele, viu? Tá bom? Aí a gente vai, né, Humberto? Como se na Bahia não tivesse boas praias, né, Fila? Como se lá em Salvador não tem boas praias. A gente precisa conhecer. Porque você precisa, eu vou te falar uma coisa, você precisa olhar no microscópio do Filadélfia, meu. Microscópio do Filadélfia com aquela visão de frente do mar ali, ó. Não é brinquedo, não. Viu? Não é Agora tem que ser no verão, viu? 3 meses de verão fazendo um programa aí de triagem. Tô dentro. Humberto. Só para sintetizar, tô dentro, viu, Fila? Eu tô dentro do mutirão também. Pode contar comigo. Tô dentro. E aí vocês vão me permitir. Gostei muito do comentário do Guedes. E Guedes, desculpe que eu vou fazer um paralelo, já que falaram aí em programa em Ilhabela. O que eu sinto, né, em relação ao câncer de pâncreas é que a gente está num barco, todo mundo já pescou com linha de fundo, né? Você joga a linha e espera, você não está vendo peixe, você não sabe se tem peixe, só que não tem isca. É uma linha com anzol sem isca, nem isca tem. Então, assim, esse positive deviation é muito bom, o Guedes, que você falou, mas eu sinto para o câncer de pâncreas é isso. Você está jogando a linha, sem isca, nem isca você tem. Exato. Então, vai ser como falou, o Guedes falou, todo mundo tem 1 ou 2 casos que pegou numa fase muito precoce. Então, a gente tem que ir lá para Ilhabela e, pelo menos, arrumar uma isca para botar nesse anzol, para a gente poder fisgar algum caso que seja positive deviation. Perfeito. Pessoal, vamos passar então agora para o caso clínico. O Marcelo vai apresentar para a gente o caso clínico. Também é um caso interessante, acho que vale a pena a gente discutir. Então vai lá, Marcelo. Bom dia, professor. Bom dia a todos. Vou apresentar então o caso clínico da reunião dessa semana. O caso clínico, então, paciente feminina de 78 anos, investigação de uma lesão pancreática. Então, paciente com achado de cistas pancreáticas em uma ressonância realizada há 2 anos, realizou uma equinoscopia na ocasião com achado de lesão cística com paredes espessadas. O paciente tinha um antecedente de colestectomia. Na ocasião, há 2 anos atrás, o anátomo patológico foi com um IPMN com atipia de alto grau,
uma glicose menor que 40, um CA de 34 e uma amilase de 534 na ocasião. Essa paciente acabou perdendo o segmento e retornou 2 anos após para realizar exames conosco, que a ressonância magnética agora deste momento, mostrando então essa lesão no colo pancreático, lesão cística com paredes espessadas já, e aqui as outras imagens da ressonância magnética. Então, uma lesão expansiva cística multiloculada de cerca de 6,3 por 2,2 centímetros, com septos espessos, envolvendo o ducto pancreático principal, uma pancreatopatia corporocaudal, sem dilatação do Marcelo, ducto antes de principal. você dar continuidade, volta naquela imagem onde não, pode voltar antes. Mais uma. Pode voltar. Aí, não, volta. Pode voltar uma. Tem essas Não, daqui. aqui, deixa na biópsia anterior, na biópsia que foi feita no outro serviço. Pois é, pessoal, olha aí, ó. Essa é uma paciente que chegou pra gente já com esse diagnóstico, tá? Essa biópsia tinha sido feita há quanto tempo atrás, Marcelo? 2 anos, professor. Então, vejam o que acontece. A gente não está falando de SUS, tá? Essa paciente é uma paciente que não é do SUS. Vejam o que acontece. Eu quero saber o seguinte: nesse momento, vocês têm um IPMN com atipia de alto grau. O que é que vocês fariam? Eu quero saber a opinião da Raquel, do Jorge, do Marcos e do Humberto, tá? Qual que é a conduta nesse momento? Jorge. Cirúrgica, não tem dúvida. Cirúrgica, gente. Cirúrgica. Olha o que aconteceu. Essa paciente tinha uma amilase. E eu vou te dizer mais. Eu acho que o colega ainda não bateu na cirurgia de cara por causa da bioquímica. Prestem atenção na bioquímica. Uma glicose abaixo de 40, um CEA de 34,7. Na minha opinião, esse colega ou os colegas que observaram esse resultado deram muito maior preferência à bioquímica do que à patologia. É um problema, né, Celso? Porque é falho essa bioquímica, a gente sabe. Por isso, Poxa, esse histologia, pô. Esse caso, Raquel, mostra muito como as pessoas não confiam na microhistologia. Isso aí não foi feito microhistologia, hein? Veio de um outro serviço. Esse resultado veio de um outro serviço. Ou seja, não é do serviço do Filadélfia. Mas o que acontece? O colega viu um CA baixo, ele viu uma glicose baixa, ele falou, bom, isso aqui, provavelmente esse PMN não deve ter atipia, não deve ter absolutamente nada, né? Ele deve ser um cisto mucinoso, ou eu vou acompanhar, só que ela perdeu o segmento. Ou, pelo que eu lembro, na história, né, ela não foi convidada a um procedimento operatório, né? E aí você vai ver o restante, então agora você pode continuar. Porque eu acho que ninguém tem dúvida. Oi? E tem outra, né? Porque esses marcadores bioquímicos podem ajudar um pouquinho na diferenciação de mucinoso e não mucinoso. Só isso. Só isso. Só isso. Por isso que né? Muita gente me criticava quando eu falava assim, não, se eu pegar pouco material, eu mando para o fila. Eu não vou ficar mandando para a glicose, CEA, CA199, amilase. E as pessoas insistem nisso, entende? Então é um erro, na minha opinião, na minha humilde opinião, um erro conceitual, entendeu? E esse caso mostra bem o erro conceitual que está na população médica que está atendendo esse tipo de paciente. Porque nós não estamos falando de SUS, gente. Nós não estamos falando de SUS. Pode continuar, Marcelo. Certo, professor. Então, realizou também a equinoscopia no serviço, com uma lesão anecóica, né, com septos espessos e uma dilatação do colédoco também. Foi realizada a punção por agulha também. A lesão media na equinoscopia 3,4 por 2,6 centímetros.
aqui o anátomo patológico da lesão, professor, com presença já de carcinoma invasivo. Então vocês percebam que, veja bem as imagens da ecoendoscopia, pode mostrar as imagens da eco. Vocês vão perceber que se trata de uma lesão, olha só, até parece uma lesão multicística, mas vocês veem que os septos estão espessados. Os septos têm mais do que 0,2 centímetros, né? 0,25 centímetros. Então, seja, são septos espessados, as paredes são espessadas, ou seja, essa lesão é um IPMN, né? O aspecto é de um IPMN, mas é um IPMN que já é malignizado, se é que eu posso usar essa palavra, né? Eu não gosto muito de usar essa palavra, mas já é um IPMN maligno. Ou seja, inclusive o novo guideline de Kyoto fala para a gente praticamente não usar esse termo, né? Ou seja, é um adenocarcinoma concomitante, né, derivado do IPMN, que é o que aconteceu aí com a biópsia. Eu quero saber se o Fila quer comentar alguma coisa dos aspectos da biópsia, que eu acho que é um caso muito bonito, né? Eu acho que vale a pena você fazer. Pode pôr a biópsia para o Fila comentar e depois a gente discute o caso, que eu acho que é um caso extremamente interessante, extremamente elucidativo, né? Para a gente ver que tem tudo aí, né? Tudo. Por favor, Fila. Então, pode dar o seu show aí. Não, a imagem é o próprio show. O que a biópsia ecoguiada forneceu. Lembrar que isso aí é de peça operatória, né? Lembrar que isso aí é de peça operatória. Olha, essa é a parte triste. Então, quer dizer, possivelmente chamaram de displasia de alto grau esse adenocarcinoma não invasivo. Né? Então é isso, quer dizer, perdeu-se a chance, se a gente está falando de diagnóstico precoce, perdeu-se a chance de tratar um carcinoma precoce, né? Não invasivo. Eu acho que a única condição que a gente tem é o não invasivo atualmente, né? Agora, você falou dos septos espessos. Na minha humilde opinião, dava para ver um contorno ao redor também do cisto, não dava? Sim, dava. Quer dizer, o que é o contorno em volta do cisto? É essa desmoplasia com célula invasiva. Esse não é um estroma espesso ao redor? Sim. Bem, ele está próximo, pode até pensar em cápsula, mas para mim, essa desmoplasia com o carcinoma invasivo aqui, né? E agora, deixa eu aproveitar, né? Olha, se a gente olhar tudo para a direita, o pessoal possivelmente está chamando isso daqui de displasia leve, né? Porque você ainda tem o epitélio todo linear, porém, os núcleos estão todos em pseudoestratificação e, de repente, aparece célula globosa, com o núcleo cada um totalmente despolarizado. Gente, isso é neoplasia não invasiva, não é displasia. Enquanto a gente mantiver esse conceito de displasia, né? Olha, vai virar um dia. Não, já virou. Não é... Não, e a gente erra duas vezes, né? Quando é uma displasia leve é porque não é nada. E quando qualquer displasia além é um adenocarcinoma não invasivo em qualquer lugar do corpo, você perde a chance de tratar o doente. A gente tem que... Parece bobagem, mas é isso. Você vai fazer um baita teste molecular e vai errar no diagnóstico histológico. E uma coisa interessante, só para deixar todo mundo bem claro, eu vou repetir aqui. Esta biópsia é uma biópsia por agulha fina, tá? Isso aqui não é peça operatória. Nós brincamos porque quando a gente mandou para o trabalho da Juliana essas imagens, o pessoal que fez a correção do trabalho perguntou se a gente tinha colocado imagens de peça operatória, tá? E não é peça operatória. Só para deixar claro, tá? Para que não paire qualquer tipo de dúvida a respeito. Tem invasão perineural aqui, à esquerda, no canto esquerdo. É nervo isso aí. É nervo. Quer dizer, a biópsia é muito rica. Perfeito. Alguém tem algum comentário? Humberto, por favor, fica bem à vontade. Isso aí, esse caso vai de encontro ao que a gente discutiu hoje e que a gente discutiu semana passada sobre
câncer concomitante à IPMN e câncer metacrônico, né? O câncer, de novo, Esse é o câncer derivado, né? Esse é o derivado do IPMN, né? concomitante derivado. Isso. Aí, O substrato para invasivo era um IPMN. Não invasivo, mas tempo todo neoplásico, um IPMN maligno o tempo todo. Se eu pudesse ser mais claro. eu ia perguntar para o Surjan, diante da possibilidade, isso vai ser assim, vai operar vai fazer uma pancreatectomia total ou vai preservar alguma coisa com esse risco desse conceito de câncer, vamos dizer assim, de novo, relacionado ao IPMN, não derivado, mas concomitante, né? Eu me expressei mal, Celso, no início. Quer dizer, derivado e o concomitante, ou metacrônico. Qual vai ser a conduta? Vai pancreatectomia total? Rodrigo? Ardengue, eu não me lembro como que era o resto. Eu perdi um pouquinho do sinal aqui, mas o ducto inteiro é comprometido? Mostra lá para ele a imagem. Ó, olha aqui. Ó. Colante. Eu acho que essa paciente, assim, me permita, você me corrija, Aí. tá? Exatamente ali. Eu acho que você vai submeter essa paciente a uma pancreatectomia, uma remoção da cabeça pancreática ampliada, né? Acho que vai sobrar muito pouco pâncreas na cauda, né? No corpo, porque praticamente toda a cabeça, todo o colo e parte do corpo está realmente bem acometida pela lesão. E acho que provavelmente você vai fazer congelação na sala, né? Eu acredito, né? Não sei. Eu acho que a gente, assim, são duas coisas que a gente tem que levar em consideração. E assim, acreditem, é uma decisão tão difícil pra gente isso, mas muito difícil mesmo. Eu sei. De sacrificar no intraoperatório um pâncreas inteiro, tá? Mas assim, quando a gente fala de casos como esse, eu acho que a gente algumas vezes acaba fazendo menos do que a gente deveria fazer. E eu já vi problemas por causa disso, quando a gente opta por não totalizar. Essa paciente parece uma paciente que tem um ducto, realmente uma parte meio estendida de doença aí no pâncreas. Ela tem um pâncreas que talvez não vá tanto até dentro do hilo esplênico. E, Humberto, já aconteceu com a gente da gente cortar o pâncreas, ampliar um pouco, procurando o ducto saudável, ampliar mais um pouco, procurando o ducto saudável. E quando a gente olhou, faltava 2, 3 centímetros de pâncreas. E aí já não vale mais a pena se submeter o paciente ao risco de uma fístula, tudo para manter muito pouco parênquima pancreático, sendo que o paciente provavelmente já vai se tornar insulino dependente. Ardengue, uma coisa muito interessante que você falou, tá? Eu já me deparei com essa situação umas 2 ou 3 vezes, e aí eu queria, assim, até perguntar a opinião do Fila. Eu vou ser sincero com você, nas 2 ou 3 opções que eu acabei totalizando para a pancreatectomia, foi de observação mesmo da área de transecção pancreática que a gente fez. Então, paciente que persistia com ducto dilatado, persistia com outras lesões císticas ainda em ductos secundários com ducto dilatado, e a gente cortando e cortando em cima de IPMN. Acabei não usando congelação intraoperatória nesse momento, porque a gente vê o ducto doente e o ducto ainda dilatado. Fila, você acha que assim, num caso como esse, que às vezes a gente vai progredindo transecção, tudo tal, a congelação é indispensável, ou a gente ainda pode, tipo, cortar o pâncreas, ver um ducto dilatado e optar por ir progredindo até tentar ter um ducto principal não doente, e se a gente não conseguir isso, sacrificar o pâncreas inteiro, entendeu? Obrigado pela Claro, pergunta. claro. Obrigado pela pergunta. Claro. Não, olha, você vê, um especialista em pâncreas vai conseguir ver muito melhor se o ducto está doente do que um patologista que não faça pâncreas numa congelação. A congelação não tem resolução para isso que a gente acabou de mostrar, essas imagens aí da agulha fina. Então, vamos lá. Para mim, a melhor forma de você tirar esse carro da garagem de repente, o endoscopista
examinar, já sabe que tem um adenocarcinoma originado no IPMN. O Celso vai lá, examina todo o ducto e faz mais uma biópsia e fala assim, opa, aqui parou, aqui não está doente. Mas, para mim, a doença é do ducto inteirinho, então acho que pouca chance de salvar. Mas, para mim, uma biópsia indicando área de ressecção é muito mais eficiente do que uma congelação. Claro, teu olhar vai ser importante, Perfeito. mais do que o patologista. Rodrigo? Eu concordo, Fila, eu concordo. Eu não executo o exame, não executo a congelação, mas com a nossa experiência antes, no adenocarcinoma, a gente sempre fazia a biópsia da margem de transecção, né? Que é coisa que a gente não faz há um bom tempo já. Né? A gente focado ali, não tem tumor na área de transecção. Pô, o tumor é muito nítido para a gente quando a gente abre a peça. E a gente se preocupa muito mais hoje com outros tipos de margem tecnicamente cirúrgica, como mesopâncreas, ou na região mais posterior do pâncreas. E a gente vivia a dificuldade, que isso eu estou falando no adenocarcinoma ductal, num nódulo, assim, né? Tipo, a dificuldade que é do exame. Então, assim, eu já imagino, não deve ser um exame fácil de ser feito. E eu acabei não chamando, eu pensei na hora, assim, putz, chama ou não patologista, por causa exatamente do que você falou, Fila. Então, assim, eu falei, eu acho que, assim, existe uma... Não vou ter um patologista dedicado, não vou ter um patologista que realmente tenha muita experiência com isso. A gente vê aqui nas suas apresentações como é um campo desafiador o pâncreas, e eu acabo meio que guiando mesmo pelo aspecto que eu vejo do ducto, até eu encontrar realmente um ducto com parede bem fina, de 2 milímetros ali, senão eu hoje tomo um pouco mais a liberdade de, às vezes, sacrificar o pâncreas, e eu já tive caso de um paciente que tinha IPMN misto, mas que tinha mais de uma lesão. A gente operou o paciente, totalizamos, e a gente ia ter deixado para trás uma lesão com displasia de alto grau, um CA in situ. Pô, eu posso trazer esse caso para mostrar para vocês. Um CA in situ se a gente não tivesse totalizado. Exatamente. Olha, eu sou da época que o pâncreas ia para cirurgia sem diagnóstico e a gente ia para congelação fazer o diagnóstico. Né? E normalmente vinha a biópsia do gânglio, que quase sempre negativa. Então, na eventualidade de a gente fazer o diagnóstico do adenocarcinoma, a margem cirúrgica, que costuma ter pancreatite, na congelação é uma confusão absurda para a possibilidade de microinvasão, porque você vai ter fibrose da pancreatite obstrutiva e parece que na congelação é área invasiva. Porque ácido atrófico, fibrose, na congelação vai parecer invasão. Então mesmo, vamos imaginar um patologista experiente, vai sofrer pela resolução da congelação. Né? A congelação é o fator entrópico da equipe. Você está operando com um robô e eu estou fazendo um exame de 1919. É real isso. Né? É muita entropia para uma equipe de alta experiência. Exatamente. Pode continuar? Você terminou, Marcelinho? Por favor, pode continuar. Marcelo? Acho que o Marcelo está fora do ar, né? Provavelmente. Falamos muito, ele desistiu, coitado. Coitado. Não, é porque realmente acho que deve ter caído a internet dele. Desculpa aí, Marcelo. Não. Acho que ele está fora mesmo. Ele colocou a tela e ele não consegue nem. Acho que ele caiu completamente. Bom, pessoal, alguém tem mais algum comentário enquanto a gente aguarda ele? Nós temos ainda alguns minutinhos. Se alguém quiser fazer mais algum comentário, por favor, fique bem à vontade. Eu queria fazer sim. Eu queria que a gente levasse a sério essa proposta do Marcos. Não estou falando de brincadeira. De pegar uma população fechada, a proposta que você, Celso, falou,
o Marcos propôs a ideia de Ilhabela, né? Mas a gente pode fazer um trabalho desse tipo, teria que envolver aí a indústria de aparelho, né? Da gente separar os pacientes, fazer um protocolo, separar os pacientes e submeter esses pacientes ao exame de imagem, no caso, a ecoendoscopia. Eu sei que é uma logística complicada, mas acho que a gente teria algumas respostas, né? Um grupo populacional grande e certamente com maior controle evolutivo, né? De maior controle de segmento. Eu acho que assim, eu acho que esse é um trabalho que demanda muito esforço Você, pessoal de cada um de nós, né? É, além disso, recursos financeiros extremamente elevados, não é uma coisa simples, né? Porque você vai envolver empresa, vai envolver tudo, né? Eu não sei, honestamente, pelo que eu estudo, pelo que eu vejo, eu não sei o quão válido seria isso, né? Não sei o quão válido seria isso, por exemplo, fazendo uma população fechada, né? Eu acho que é uma coisa que a gente pode tentar, mas não sei também aonde nós vamos chegar, né? O Filadélfio, uma coisa é você fazer um teste como, por exemplo, sangue oculto nas fezes. Então, é bem diferente de você fazer uma ecoendoscopia, né? Então, não sei. Isso é uma coisa que a gente tem que discutir. Acho que é muito difícil. Agora, aquilo que o Jorge Guedes propôs, eu acho que é uma coisa interessante. Todos nós pegarmos aqui os casos que nós já tivemos de lesões, por exemplo, vamos determinar o que é câncer precoce. Tumores menores do que 1 centímetro, por exemplo. Tá? E vamos ver qual é que foi a evolução, se a gente conseguiu fazer o diagnóstico, qual foi a evolução, tumores. Eu acho que essa é uma possibilidade, né? Ou seja, é uma coisa que a gente pode tentar fazer. Mas também não é fácil. Assim, quantos casos de tumores de pâncreas menores, de adenocarcinoma de pâncreas menor menor do que 1 centímetro, as pessoas aqui já viram? Eu posso falar da minha experiência pessoal. Eu não vi no máximo uns 3. E olhe lá. Entendi. Posso comentar sobre isso? Me Claro. desculpa. E aproveitando, eu não sei, vocês conhecem a história do CA199? Sim, eu conheço. Assim, ele estava falando do fator entrópico da equipe, né? Então, assim, o marcador desenvolvido por um polonês radicado nos Estados Unidos, fugiu da Segunda Guerra Mundial, Nikola Koprowski era o nome dele, que foi o primeiro cara que descobriu uma vacina para polio, na verdade. O Sabin depois fez muito rapidamente depois uma nova vacina e que era mais fácil de aplicação, as gotinhas e tal. E esse cara estava procurando um marcador de câncer coloretal quando ele achou essa proteína. E ele viu que ela não era tão boa para câncer coloretal e acabaram vendo que é um marcador para trato bilipancreático. Mas assim, um marcador que a gente tem, boa parte da população nem faz, né? Não, mas Surjan, fala o mais interessante do CA199, que quando ele está em doses altíssimas, ele é um fator de benignidade, não de malignidade. O cisto broncogênico, né? Exatamente. Quer dizer assim, a gente tem um marcador que não funciona. Na verdade, não funciona, nem foi criado para isso. E eu concordo muito com você, Ardengue. Por que a gente nunca vê um tumor de pâncreas de 5 milímetros, de 1 centímetro? É por causa daquilo que eu falei. Ele cresce muito rápido, talvez numa fase inicial, e depois ele começa a causar uma reação desmoplásica e, de alguma forma, talvez ele desacelere um pouco o ritmo de crescimento por formação de fibrose perilesional. E, na verdade, é um tumor tão agressivo que eu estava tentando lembrar, e eu acho que é um bom exercício para a gente, aqueles casos que a gente viu de cura. Eu acho que, no final das contas, a cura do câncer de pâncreas está muito mais relacionado com comportamento biológico do que às vezes, alguns outros fatores. Uma outra coisa que eu fico pensando, gente, é assim, quando a gente vai falar em um screening populacional, é claro que a gente vai ter que afilar o máximo possível a população,
mas um screening populacional para tentar diminuir a mortalidade no tumor é o que você estava falando, Arden. Tem que ser algo economicamente execuível. Exato, exato. Né? Então, assim, gente, começar a fazer screening com ecoendoscopia. Poxa, não sei se vocês veem assim, aqui em São Paulo, vou dar mais um exemplo, Arden, mais um caso que aconteceu. Paciente internado no hospital aqui, no eixo da Paulista, tal, não tem ecoendoscopia. Ficou 10 dias internado esperando só pegar uma ambulância e fazer o exame e voltar. 10 dias, 10 dias. É duro. Então, assim, eu não sei, eu não quero ser pessimista e não quero... Mas, assim, o tumor de pâncreas, outro dia eu estava vendo um vídeo sobre computação quântica. Eu acho que vai resolver a hora que a gente tiver computação quântica, drogas criadas por computação quântica com uma quantidade de variáveis absurda e a gente comece a ter respostas para esse tumor. Assim, é claro que a gente tem que continuar estudando tudo, mas simplesmente parece que falta a gente ter capacidade de compreensão para desenvolver programas e tratamentos medicamentosos adequados também, né? Perfeito. Jorge, você quer fazer Eu ia falar muito rapidamente. última observação bem rápido que a gente já está no tempo. Bem rapidinho mesmo. Eu acho que quando a gente tem situações assim raras, né? A ideia de unir esforços e fazer coisas multicêntricas é importante. E o que vem das doenças raras é a ideia de fazer um registro nacional, né? Onde as pessoas continuem donos dos seus casos, mas que a gente possa explorá-los do ponto de vista científico, reunindo, agrupando, né? E dentro da sociedade de pâncreas, né? A gente pode criar uma iniciativa nesse sentido. Eu acho que a ideia de utilizar o Positive Deviation, seja como for, vai ser alguma coisa que vai nos ajudar. Perfeito. Seria esse o meu comentário. Bom, pessoal, muito obrigado pela participação de todos, por todos os comentários que são sempre extremamente importantes. Eu desejo a todos uma boa semana, um bom final de semana e a gente se encontra na próxima semana para discutir mais um artigo e também para ver mais um caso clínico. Tchau para todo mundo, uma boa semana e um bom final de semana a todos. Um abraço. Tchau, um Jorge, abraço. Boa semana.